Olá, boa tarde. Boa tarde, bem-vindos todos vocês que estão conosco aqui presencialmente, a todos que estão acompanhando pela internet. Muito bem-vindos ao nosso painel. Eu sou Dayana Garbim, sou jornalista e é uma alegria estar mais um ano aqui nesse evento tão importante, a convite do Hospital Santa Catarina Paulista. Esse evento que é um marco, né, quando a gente fala de câncer, tratamentos, inovação, a perspectiva dos pacientes, dos médicos, de todos que estudam, batalham e se dedicam para a cura das pessoas que estão em tratamento. Então, é uma alegria estar aqui mais uma vez. Nesse painel, a gente vai conversar sobre tratamentos inovadores contra o câncer, mas com uma perspectiva muito especial, que é a do paciente. Historicamente, os primeiros tratamentos efetivos contra o câncer sempre tiveram associados à quimioterapia, que é um conjunto de drogas que são substâncias tóxicas para células, comumente veiculados a efeitos colaterais graves para os pacientes. Só que nos últimos anos, né, a compreensão sobre os mecanismos genéticos e moleculares do funcionamento do câncer abriu espaço para o advento de novas terapias biológicas, mais precisas no ataque às células cancerígenas e que mudam radicalmente a experiência de tratamento de cada paciente, contribuindo para melhores resultados e a melhor qualidade de vida durante o tratamento. E é sobre isso que a gente vai conversar bastante hoje no nosso painel, sobre a perspectiva do paciente em relação aos tratamentos inovadores que já estão disponíveis, assim como as expectativas e realidades vivenciadas em relação aos efeitos colaterais e às respostas do organismo durante essa jornada do tratamento do paciente oncológico. Afinal, né, quem seria melhor para compartilhar a sua história e a sua experiência do que aqueles que estão vivendo nesse momento o desafio que é o enfrentamento do câncer? A descoberta de um novo tratamento, a chance de cura, o medo da recidiva ou dos efeitos colaterais da medicação. Vocês sabem como tudo isso mexe com o paciente, mexe com a família, mexe com os médicos que trabalham com isso, mexe com todos nós. Só que antes da gente conhecer os pacientes e a história deles, eu quero apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Dr. Antônio Cavaleiro, que é o coordenador do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Santa Catarina Paulista. Dr. Antônio, boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui nesse evento. E acho que você vai apresentar os outros, né? Pode ir, Imagina, fica à vontade. Não, é um prazer. Eu acho maior essa atmosfera desse evento. Muito legal. O terceiro ano que a gente participa. E estou muito grato pela essa oportunidade de dividir o painel com colegas que a gente trabalha todo dia. Reconhecer a presença ilustre do nosso time de enfermagem que está aqui também. Muito me orgulho também de fazer parte. E a gente vai falar nesse painel também é muito comum que o paciente que nos procure, e quando a gente fala sobre um tratamento médico de câncer, ele pense sobre... A primeira analogia é sobre os tratamentos, sobre quimioterapia e os efeitos colaterais. Então, a gente vai entrar nesse assunto através de um depoimento de um casal que eu pude cuidar uns anos atrás e de um outro que eu pude cuidar com tratamentos mais modernos. Vou apresentar os outros médicos. Dr. Abner Barroso, que é cirurgião oncológico do Hospital Santa Catarina Paulista. Boa tarde, Dr. Abner. Boa tarde a todos. Também é uma satisfação para mim representar um corpo de cirurgiões tão tradicional como o cirurgião do Santa Catarina e demonstrar que é assim que o cirurgião tem que estar, integrado com a oncologia. Então, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. A doutora Samantha Cabral, que é oncologista clínica e oncogeneticista do Hospital Santa Catarina Paulista. Doutora Samantha, boa tarde. Obrigada, Dayana. Obrigada a todos os presentes. É muito prazeroso estar aqui dividindo esse momento com vocês, passando a nossa experiência, vendo a visão do paciente e podendo compartilhar com essa plateia. E apresento para vocês o Dr. Almilton Silva, que é oncologista clínico com atuação nos tumores de mama do Hospital Santa Catarina Paulista. Boa tarde, Dr. Almilton. Boa tarde a todos. Também muito feliz de estar aqui novamente esse ano, compartilhando esse momento com todos vocês e também, principalmente, com colegas e amigos de trabalho que eu tenho a sorte de poder conviver todos os dias.
Doutor Antônio, a gente vai conhecer agora o primeiro casal, né, de pacientes que a gente vai apresentar para o nosso público. Eu acho que cada vez mais a medicina tem nos apresentado tratamentos inovadores com menos efeitos colaterais, né, e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida desse paciente durante o tratamento, que a gente sabe muito bem que não é fácil. Só que nem sempre os resultados são iguais para cada paciente. Às vezes, uma mesma terapia, um mesmo medicamento age diferente em outro ser humano. E esse é um ponto que a gente vai conversar muito aqui. A gente vai conhecer agora 2 histórias de pacientes que foram submetidos à mesma terapia, mas que tiveram evoluções bem distintas nos seus tratamentos. Eu vou pedir para a nossa técnica rodar agora o primeiro vídeo. A gente vai conhecer a história do casal Amaury e Evelyn. No começo, quando a gente escuta essa palavra câncer, a gente fica muito preocupado, lógico. Porque é uma palavra que todo mundo sabe que é difícil, né? Mas, tendo os médicos me orientando, e a minha esposa, a Evelyn, minha família, me dando muito apoio, entendeu? Alguns amigos, isso é muito importante para quem está fazendo esse tipo de tratamento. O tratamento de imunoterapia é tranquilo, é mais fácil, né? Você não tem tanta coisa de ruim, né? Não cai cabelo, não tenho nada. Me deu no começo, sim. Minhas pernas ficaram mais fracas. Não sei se é da imunoterapia ou por ter ficado algum tempo no hospital, fazendo todos os procedimentos para chegar ao resultado, né? Porque a gente, quando tem isso daí, começa a fazer esse tratamento, é tudo tratamento, né? Tudo que aparece é o tratamento. E de vez em quando não é o tratamento, é a cabeça da gente, né? Quando eu fiz aquela operação de tirar a vesícula, o médico que me operou falou que meu fígado não tinha uma boa aparência, né? Eu acho que eu fui muito bem preparado para, aos poucos, a gente vai entendendo que a gente vai ter essa... Daí, eu não sentia nada. Tive uma dor uma vez, uma cólica. Falaram que era um entupimento, que depois que tira a vesícula pode surgir um entupimento de uma das vias, tal. Fiz um procedimento para desentupir e fui indo. Numa volta de uma viagem que eu estava fazendo, né, eu senti de novo essa dor muito forte. Daí falei para Evelyn, eu acho que o meu fígado deve estar muito ruim, né? Ela falou, não, sempre dando aquele apoio. Não, vamos, quando chegar em São Paulo a gente vai e tal, não sei o quê. A gente vai no médico, vamos correr lá no médico, ele vai ver. Daí corri nesse médico, né, que é cirurgião. Ele falou, Maurício, você tem que procurar um oncologista, né? E daí começou a preocupação, né, dessa coisa, né, de ter alguma coisa ruim. Daí ele falou, não, vou te indicar para um oncologista, tal. Daí eu fui depois fui num outro, que é a minha filha, e a Evelyn falando, não, nós vamos no Dr. Antônio, né, que trata dela há 12 anos, não sei quantos anos, que trata da Evelyn, e ela confia, né, no Dr. Antônio. Eu fui, sabe, aos poucos, não recebi a notícia que nem a Evelyn recebeu quando ela teve. Que ela chegou na médica, a médica falou, ó, você tem um câncer de seio. Pô, a gente, né, há 12 anos atrás, né, mais ou menos, pô, chegamos em casa e começamos a chorar. Pô, câncer de seio e tal, a gente não tinha noção. Agora, quando eu recebi a notícia, ó, você tem um hepatocarcinoma, que é um dos
menos agressivo, não sei. Eu entendi, a minha leiguice fez com que eu entendesse que o hepatocarcinoma era menos ruim do que o outro. Eu vi o lado positivo da coisa, né? E a Evelyn sempre me dando muito apoio. Falou, pô, se eu conseguir, você vai conseguir também. Hoje existem tratamentos melhores, a medicina avançou. Daí eu comecei, falei, mas se ela passou, por que eu não vou passar? Né? E o apoio da minha filha, do meu filho, lá de longe, onde ele está, entendeu? Me ligando, pô, pai, é assim, agora tem esse tratamento, não sei o quê. Eu falei, o doutor Antônio falou de imunoterapia, não sei o que é isso, né? Ele falou, não, é um tratamento que está sendo feito agora. E ele falava, não, vai ser bom, o senhor vai ficar bem, o senhor vai ver só, daqui a um tempo o senhor não vai estar ótimo, não sei o quê. Eu falava, ótimo, né? Me dava esperança. Eu sempre achei que eu iria passar. Ela passou. Mais do que eu, pior do que eu. Porque a mulher, ela perde cabelo, acha que não é mais mulher por causa que perdeu cabelo, acontece 1001 coisa, tal, né? Pô, mas nós passamos, entendeu? Eu e ela passamos, entendeu? Essa fase dela, numa boa. Eu dando esperança para ela muito mais esperançosa do que eu, mas também tocando. E agora, quando eu fiquei sabendo que ia fazer um novo tratamento de imunoterapia e tal, ela me deu uma força tremenda. Meus filhos me deram uma força tremenda. O Senhor me deu uma força tremenda, entendeu? O Dr. Altix também me deu uma força falando tal. Tudo isso é muito importante para quem tem essa doença. Porque de vez em quando você encontra um amigo que te dá força. E o outro fala, ó, felicidades. Começa a chorar. Você está doente e tal. Isso desanima. Mas graças a Deus, eu encontrei só pessoas positivas. Tá? E principalmente com a minha esposa. A minha experiência foi assim, primeiro de muito pavor do tratamento, porque a irmã do Amaury tinha tido câncer também com quimioterapia, mas ela sofreu muito. Nossa, era uma coisa, só de imaginar o que ela passou, eu quando soube que ia ter que fazer, falei, nossa, eu trabalhava na época também, falei, e eu não estava disposta a sair do trabalho, eu queria continuar trabalhando, porque eu também imaginava isso, minha cabeça tem que estar ocupada, que se eu ficar aqui pensando só nisso, eu vou pirar. Mas foi um tratamento forte, não tão forte, acho que evoluiu um pouco o tratamento, porque eu fiz em 2013, ela tinha feito uma década antes. Quando eu saí da primeira infusão, eu falei, bom, vamos junto, Evelyn e tal. Bom, ela junto iria de qualquer jeito, ou passando mal ou não, ela... Eu deixando ou não, ela iria, né? E daí eu saí, não senti nada, né? Peguei o carro, voltei para casa dirigindo, sem sentir nada, né? Pô, falei, isso é muito bom, né? Não vou sentir nada, pelo menos está atingindo o que tem que atingir lá dentro, né? E não tá, lógico, dá uma tontura, dá, né, aquelas coisas, mas muito leve. Muito leve. A gente sente que está passando o efeito, parece, né? A gente chega mais, sabe, assim, daí sai normal. Depois de uns 2 ou 3 dias começa uma tonturinha, mas que eu aguento fácil, né? E mais nada agora. É um tratamento tranquilo, que a cabeça da gente não pensa nada de bom. E a minha, pelo menos, é assim, né? Quando eu estou muito quieto pensando, eu estou pensando alguma desgraça, né? Então eu não posso ficar pensando nisso, eu tenho que pensar positivamente. E é isso que eu fico pedindo, né? Eu quero pensar positivamente, porque tá bom. Eu estou bem, o que eu vou ficar pensando em coisa ruim, né? Daí começa a tossir, venho aqui para o senhor, pô, estou tossindo, será que... Preocupado. Saiu um negocinho de sangue do meu nariz. Você falou, já tinha me dito, olha, pode sangrar o nariz, pode sangrar a boca, mas saiu um pouquinho, pô, né? Isso sou eu. Eu acredito que as pessoas positivas com esse tratamento, acho que vão
muito bem, muito bem. Eu acho que eu estou muito bem, graças a Deus, aos remédios, aos médicos. A gente, quando tem essa notícia e está confirmado que tem câncer, a gente não pensa em nada de bom. É a primeira coisa que a gente tem que evitar, né? De pensar coisa ruim. Eu acho que todo mundo que tem esse problema, a melhor coisa é evitar de pensar coisa ruim. Eu, a Mauri, não vejo jornal que só vê coisa ruim. Não vou ver. Por quê? Porque vai me afetar. Eu sei que me afeta. E essas coisas. Entende? Então eu vou ver outras coisas. Vou ver um filme, vou ler alguma coisa, vejo esporte. Coisas que só me traz bem. Entendeu? Que me faça bem. E eu acho que a doença a gente tem que fazer assim. E ter o apoio da família. Porque é muito importante, porque a gente se torna chato. Né? Eu já era chato. Agora, com a doença, você fica muito mais chato. Né? E ela não reclama. Para ela tá sempre no mesmo estágio. Né? Eu falo, ela é uma santa, né? Porque eu sou um cara meio chato e tal. E com essa doença eu me tornei muito mais chato. A família e as pessoas próximas da gente, eu acho que é muito importante dar apoio. O apoio que a gente tem da família e dos médicos, entendeu? É muito importante. Eu, graças a Deus e ao Senhor, aos médicos, né? E a minha esposa, me sinto bem. Não posso falar assim, olha, efeito colateral. O senhor fala, pode ter efeito colateral? Pode. Para mim, foi muito pouco que eu senti de efeito colateral do tratamento. Foi no começo, canseira nas pernas, tonturas mais frequentes, zumbido no ouvido, que o senhor falou que não tem nada a ver. Bom, eu também estou com 70 anos, se eu não tivesse zumbido no ouvido, o que eu ia querer, né? E bambeira nas pernas, não dá, né? Mas não é do tratamento. Eu acho que quem é mais jovem, que por azar, né, tem alguma coisa assim, ele vai tranquilo. Pode fazer. O tratamento é tranquilo, essa imunoterapia. Eu acho. Para mim, foi tranquilo. Esperava coisas piores, porque a cabeça da gente não... Na hora a gente fica muito preocupado, lógico, né? Mas depois que eu comecei a ver o tratamento, que eu comecei o corpo começou a reagir bem, as imagens que o senhor vê, olha, Maurício, você tá bom, tá melhorando, tá isso, tá aquilo. Eu acho que esse tratamento é o ideal. Com relação às pessoas que estão passando por esse problema todo, realmente é um pesadelo. Mas que tenham fé, esperança, porque você mesmo vai estar se autoajudando à medida que você tenta, a cada dia que você acorda, dar um passo à frente. Não, eu vou conseguir, outras pessoas conseguiram, eu também consigo. E hoje eu caio, mas amanhã eu levanto. E também encarecidamente para os familiares, amigos, mesmo que vocês sofram, deixam, obviamente, mas mantenha um clima bom em volta do paciente, sejam, assim, parceiros. É muito importante essa solidariedade no momento que é difícil na vida de qualquer um. Você, Maria. É isso, né? A gente conta com os parceiros, com a família, muito com a família, porque, né? E a gente sabe que vai melhorar. A gente tem que ter esse pensamento. Vou melhorar, vou passar por isso e vai acabar. E acabou, né? E é isso que é importante. A gente ter pensamentos positivos, né? Esquecer as coisas ruins. E quem está começando esse tratamento, ter certeza que vai dar certo com eles. Entende? Vai ter certeza que vai dar certo. Isso é importante. Que graça, né? Doutor Antônio, amei a sinceridade nele, né? Eu sou chato, fiquei mais chato ainda. Que gracinha. Então, só para a gente recapitular aqui, nós temos um casal, os dois adoeceram de câncer,
A esposa que teve câncer de mama, na época, foi submetida à quimioterapia e viveu os efeitos colaterais. Isso. E agora, o Amaury, com imunoterapia, relata essa diferença brutal no que ele sentiu. É um avanço muito grande que a gente teve, doutor sim. Antônio? E veja, bom, primeiro eu queria agradecer a Evelyn e o Amaury por esse depoimento tão sincero, pelo tempo que eles dedicaram, além de estar recorrentemente em consulta e para o tratamento, ter separado um tempo para estar conosco e gravar esse depoimento. Eu queria agradecê-lo. Agradecer os dois. E você vê olha só o que aconteceu. Ela adoeceu 10 anos atrás. E ela recebeu o que ainda é a experiência de tratamento que muitos pacientes recebem com muitos tipos de câncer, né? A gente não está falando aqui de uma substituição da quimioterapia ou que a quimioterapia não é importante. A quimioterapia trouxe vários avanços e curou e cura muitos pacientes. E em muitos casos a gente combina quimioterapia com imuno. Isso depende da indicação e depende cada vez mais de informações mais precisas, diagnósticas sobre o câncer de cada paciente e às vezes de características do próprio paciente, né? Mas você vê que a Evelyn, ela entrou na experiência de quimioterapia e ela teve os efeitos colaterais usualmente associados à quimioterapia. Então, todo mundo notou que eu estava fazendo tratamento, né? Meu cabelo caiu, eu fiquei pálida. Ela disse nesse dia, acho que a gente teve que editar o vídeo, foi ficando muito longo, mas e todo mundo perguntava o que estava acontecendo comigo. Peraí, você estava bem, você operou o câncer de mama e agora você não parece bem. Não parece bem por causa do tratamento. E aí ela se sentiu doente a primeira vez que ela se engajou em tratamento. Veja que ela não sentia, ela fez um exame de rotina, detectou uma lesão e ela fez quimioterapia preventiva. Só que ela entrou na experiência de quimioterapia esperando uma coisa muito pior. Porque ela ajudou a cuidar da irmã do Amaury, que faleceu de quimioterapia, faleceu de câncer, e ela teve um tratamento que a gente até pode suspeitar que ela faleceu de toxicidades relacionadas ao tratamento. Às vezes é difícil de você controlar os efeitos colaterais desses tratamentos, ainda mais 20 anos atrás. Então, ela entrou com essa expectativa. E quando ele adoece 10 anos atrás, né, isso é um ponto também interessante do depoimento, né, o Amaury queria uma solução imediata, né, então ele procura o quê? O cirurgião. Eu quero cortar e tirar tudo isso e resolver o problema, né? Então, por isso da importância também, e a gente, falando de perspectiva do paciente, a gente decidiu esse ano trazer um cirurgião, que esse é o papel que a gente quer desenvolver de times, né, que possam tomar essas decisões de maneira coletiva e decidir a sequência ideal de tratamento. Porque, por mais que ele tivesse a intuição de querer resolver isso de maneira definitiva com a cirurgia, não era o melhor para ele. E aí, tá bom, então eu vou fazer um tratamento médico contra o câncer. O que ele pensou? Que ele ia fazer quimioterapia, igual a irmã dele tinha sofrido, igual a esposa tinha sofrido, então eu vou passar por isso, né? Então eu queria contar rapidinho por que quimioterapia é assim, né? E por que é tão difícil o tratamento médico contra o câncer. E eu prefiro esse termo porque a quimioterapia é um aspecto do tratamento de câncer, ele pode estar indicado em muitos casos ainda hoje. Então, a gente não está falando aqui de uma substituição de terapia. Mas a primeira ideia surgiu, né, ao estudar soldados na Primeira Guerra que tinham sido expostos ao gás mostarda. Então o inimigo ia lá, jogava, e eles, expostos pele, inalavam o gás mostarda, eles passavam muito mal. Então eles tinham bolhas, eles tinham afta, eles tinham enjoo, eles vomitavam, eles tinham dificuldade para respirar. E aí, bom, o lado de cá, então, pensou, bom, como é que a gente desenvolve um antídoto, além da máscara contra o gás? E estudando o que acontecia com o corpo desses soldados, se viu que, olha só que curioso, a contagem de glóbulos brancos despenca, cai muito, fica muito baixa. E alguém teve essa primeira ideia. Olha, mas existe um câncer chamado leucemia, leuco de branco, em que quando a gente colhe o sangue dessas pessoas, tem uma quantidade muito grande de glóbulos brancos que estão proliferando de maneira desordenada. Então, será que a gente não pode usar esse veneno, essa toxina presente no gás mostarda para matar essas células que estão se proliferando de maneira excessiva? Então veio dessa primeira hipótese de estudar. Então, em alguns aspectos, a quimioterapia, naquela época, era um envenenamento controlado. Era um envenenamento controlado. Então você vai usar o gás mostarda que afeta as células que estão em rápida divisão. Acontece que para a gente estar aqui vivo, para a gente crescer, para a gente reparar dano, e para que tudo continue funcionando, as células precisam estar se dividindo o tempo todo. Então, quando a gente usa uma substância
que afeta indiscriminadamente as células que estão em rápida divisão, isso vai afetar o câncer, porque muitas vezes ele está proliferando rapidamente. Mas também células da mucosa da boca, da pele, do intestino, causando os efeitos colaterais que classicamente a gente relaciona à quimioterapia. E a gente, por muito tempo, gente, década de 40, 50, 60, se achava que a gente ia achar uma combinação perfeita de venenos em cada situação e isso ia resolver o problema de câncer. E a gente ficou muito tempo obstinado. E, na verdade, a gente precisava ter aquele mesmo insight que esses pesquisadores tiveram, entender o que acontece em diferentes tipos de câncer, né? Então, essa não é uma analogia minha, mas eu acho que é uma maneira de explicar como a imunoterapia funciona. A gente precisa entender, 7 anos para cá, a gente entendeu como o sistema imunológico funciona. Então, a gente tem células, a gente tem linfócitos, que reconhecem as células do próprio corpo, né, como próprias, né, e elas não as barram, não desenvolvem nenhuma, o sistema imunológico as tolera. Porém, no câncer, acontecem mutações que alteram proteínas normais do nosso corpo. E isso, eventualmente, pode ser identificado pelo sistema imunológico. Então, é como segurança de aeroporto. Passa no scanner, está ali o linfócitozinho. Podia ser branco esse linfócito, depois eu pensei que é um glóbulo branco, e ele está ali reconhecendo no scanner a célula do câncer, e ele vai marcar essa célula para um ataque pelo sistema imunológico. A gente acredita que isso pode estar acontecendo o tempo todo no nosso corpo. Então, até um pesquisador disse, você pode ter curado o câncer há 5 minutos atrás, sem saber, antes, em nível celular. Então, surge uma célula que tem as proteínas, o sistema imunológico, o scanner dispara, a segurança vai lá, identifica e destrói essa célula. O que acontece, e isso é muito curioso, é que a gente descobriu o mecanismo pelos quais, em certas circunstâncias, certas doenças, põem um disfarce, certas células malignas põem um disfarce que impede o reconhecimento pelo glóbulo branco. Então, ali, o policial reconhecendo a célula maligna, mas ela está com um disfarce, né? Então, é como aquela fábula infantil do lobo em pele de cordeiro, né? Então, ela consegue ficar no meio das ovelhas porque ela está disfarçada. E o que é esse disfarce? Esse disfarce é uma proteína chamada PDL1. Então, quando a gente está falando de imunoterapia, na prática, em muitos casos, a gente está falando de anticorpos que bloqueiam essa conversa, um receptor na superfície da célula do câncer, PDL1, e o contato com o receptor de PDL1. PDL1 é de ligante, então PDL1 é um receptor na célula T, que é a célula de defesa. Quando esse encontro acontece, a célula T é o disfarce. Você é daqui, então tudo bem. Não vou montar uma resposta contra você, não vou te atacar. Então, quando a gente usa anticorpos que bloqueiam essa interação, a gente desreprime, a gente solta o sistema imunológico. E isso pode, algumas vezes... Então, a gente quer um soro na veia, que a gente faz com uma certa periodicidade, e é um bloqueador dessa conversa, PDL1, PD1, e que isso estimula o sistema imunológico a montar uma defesa contra o câncer, que estava confundido por esse disfarce. E aí, quando o paciente pergunta, tá bom, doutor, então, como ele não percebe, mas ele é muito otimista, né? Ele fala que o que eu falei para ele é que o tratamento tinha riscos, né? A gente tenta se comunicar de maneira efetiva. Claro que, em geral, né, os pacientes se sentem muito melhores com a imunoterapia. É um tratamento muito menos debilitante, mas é um tratamento que tem riscos. 1 de cada 5 pacientes vai ter efeitos colaterais significativos. E a gente precisa ter uma equipe e pacientes e familiares muito atentos. Porque, na verdade, esse efeito colateral ele pode acontecer em qualquer lugar do corpo. Eu, olhando para eu montei esse slide aqui, eu pus pouca seta aí. Tem que pôr mais seta, porque a gente tem paciente com hepatite autoimune. O sistema imunológico solto, ali, ó, ele está festeiro, solto, ele pode se confundir e atacar células do fígado, achando que elas são estranhas, de fora. Ou atacar células do intestino, causando uma colite autoimune. Então, o paciente tem cólica, tem dor de barriga, tem diarreia. Pode atacar o pulmão. E isso vai ser não uma pneumonia, mas uma pneumonite. O paciente vai ter tosse, vai ter falta de ar. Normalmente, eu vou listar. Qualquer IT. É uma lista muito grande de efeitos colaterais. De maneira significativa, 1 de cada 5. E tem um antídoto. O antídoto é
em geral, para 85% dos pacientes, corticoide. Então, se a gente detecta cedo, outra coisa importante, os pacientes não têm esses efeitos no agregado, todos juntos. Quando tem um efeito colateral, normalmente é 1 ou 2 órgãos. Nunca são vários ao mesmo tempo. E aí eu explico para os pacientes sobre a expectativa e o que esperar desses efeitos colaterais, que a gente vai tirar a coleira do cão de guarda. Entendendo que o cão de guarda é o sistema imunológico dele. Né? E um cão de guarda, tem cão de guarda melhor que outros. Tem cão de guarda que faz festa. Eu tenho um cão de guarda assim, eu comprei como cão de guarda, ele faz festa para qualquer pessoa que vai lá em casa. Você conhece? Ela faz festa, parece que ela não vê aquela pessoa há muito tempo e é a primeira vez que ela está vendo. Então pode acontecer da gente soltar a coleira do cachorro e pouca coisa acontecer em relação ao câncer. O sistema imunológico não é capaz de detectar aquele câncer como inimigo. Mas algumas vezes o cachorro é muito brabo. Então ele morde o dono quando vai dar comida, morde o dono brincando, morde o filho do seu amigo. Então existem esses cão de guarda. E o corticoide é pôr o cachorro de volta na coleira. Então acho que isso é uma metáfora que ajuda os pacientes também a entender que pode acontecer efeito colateral em qualquer lugar. E que corticoide, botá-lo de volta na coleira, não é algo que prejudica a eficácia do tratamento. Às vezes eu vejo o paciente relutante de dizer o que pode ser o começo de um fenômeno autoimune, porque, não, se o doutor botar o cachorro na coleira, ele vai parar de atacar meu câncer. Então, às vezes a gente faz diagnósticos tardios. E na próxima história que a gente vai ver, embora a gente agiu com presteza, a gente vai ver que esse tratamento não é uma panaceia e não vai substituir todos os tratamentos. E em muitos casos a gente está combinando e que ele tem riscos e que todo mundo precisa ajudar a identificar esses efeitos colaterais para a gente atuar prontamente. Acho que a gente pode passar o depoimento, então, né, Day? Só fiquei com uma dúvida, doutor. Existe alguma indicação específica, algum tipo de tumor que responde melhor à imunoterapia ou não? Sim, quando as primeiras aprovações de imunoterapia foi para melanoma, então é um tumor que os pacientes viviam menos de 1 ano com melanoma metastático. E hoje a gente tem pacientes vivos com melanoma metastático e que foram tratados no protocolo de pesquisa 5 anos atrás. É completamente inédito. Né? Então, tem pacientes que tinham doenças sistematicamente incuráveis com sobrevida limitada e que estão vivos e sem doença há muitos anos. Alguns tipos de câncer de pulmão. Especialmente, a gente sabe aquela proteína, que é o alvo, a gente consegue fazer uma biópsia e fazer uma coloração e ver se tem muito daquela proteína. Se tem muito daquela proteína e tem muito linfócito, significa que os linfócitos já detectaram aquele câncer. Só que ele está disfarçado. Então, quando a gente dá a imunoterapia, a gente tira esse disfarce. E, em alguns casos, pacientes com câncer de pulmão também, que é a principal causa de morte por câncer, alguns pacientes que estão vivos com doença metastática já 5, 6 anos e estão aí vindo para consulta, e alguns já interromperam a terapia, que é outra coisa interessante da imuno. Enquanto a quimioterapia ela funciona enquanto está em vigência, no caso da imunoterapia, alguns corpos aprendem a lidar e reconhecer e não precisam mais nem da presença da medicação. Então, fantástico, né? Tudo isso. E a gente ainda vai conversar muito aqui sobre novas descobertas e o futuro, mas eu fico maravilhada de como a gente já sabe que para cada proteína, que para cada tumor, que para cada coisa, hoje em dia tem um tratamento, uma indicação diferente, é fantástico e notícias muito boas, né? Agora, a gente vai assistir a mais um depoimento, porque é muito importante a gente entender também que a imunoterapia não se trata de uma panaceia, como o senhor disse, não é uma solução mágica e não funciona da mesma forma para todos os pacientes, como a gente já comentou, mas a gente vai ouvir agora o Moacir. O Moacir, ele também está sendo submetido à imunoterapia, só que, diferentemente do que aconteceu com o Amaury, que disse para a gente que passou super bem, que não sentiu quase nada, o Moacir tem enfrentado alguns efeitos colaterais neurológicos durante essa jornada. E a família dele tem sido muito importante em todo esse processo. Então, a gente vai assistir agora o depoimento do Moacir e da Fernanda. Fui no médico do estômago. Ele pediu ultrassom e ele falou, tem alguma coisa diferente. Quando você vai no doutor Reinaldo?
Eu falei, olha, eu vou daqui 2 meses. Ele falou, eu acho melhor você ir antes. Eu fui antes e realmente ele falou, olha, Moacir, infelizmente é um câncer. É 1 centímetro, mas convém tirar. Porque a gente não sabe se é positivo ou negativo, né? Então vamos tirar para ver as dúvidas. Estava sentindo uma dor aqui no osso púbico, né, filha? E aí apareceu uma metástase. Então aí o chão desabou, né? Graças a Deus, foi sobre a sua orientação, é que eu percebi que não era o fim da vida. 2015 foi a cirurgia do rim, né, dos rins, e aí ele ficou bem, não precisou de quimioterapia, nada, a gente ficou bem tranquilo. E 2017, quando ele começou a sentir essa dor, a gente se preocupou, mas na verdade a gente nem imaginava, né, que poderia ser uma metástase óssea. E aí ele fez a cirurgia para tirar, né, uma parte do fêmur, mexeu no quadril, colocou uma tela na frente, foi bem grande a cirurgia, a recuperação foi lenta. 8 horas. Foram 8 horas de cirurgia, e aí a recuperação foi bem lenta, ele começou com andador, depois passou para muleta, e depois ele ficou bem. E aí foram 2 anos e meio também, sem tratamento oncológico, ele ficou muito bem. E 2020, começo da pandemia, foi o susto, que aí a gente até passou em consulta com o senhor, fizemos os exames, e aí foi onde acusou uma nova metástase. Na verdade, a gente sentiu o chão abrir, né? E falou, e agora? O que vai ser, né? Houve essa metástase. E como que vai ser daqui para frente? Então, foi aonde a gente recorreu ao senhor e, graças a Deus, a gente sentiu, assim, um conhecimento muito profundo do senhor, né? Que mostrou para a gente o que teria pela frente, né? Então, aí foi o resultado positivo. Eu acho que a hora que a gente recebe o diagnóstico de que é um tumor maligno, eu falo que a gente entra no carrinho da montanha-russa, porque tem períodos que a gente sobe, tá tranquilo, também de repente tem uma queda, de repente faz uma curva, às vezes a gente acha que o tratamento está indo bem, e aí de repente vem uma hepatite, vem uma internação. Então eu brinco assim, a gente entra numa montanha-russa de tudo, de emoções, de medo, de sustos, mas a gente continua. Então eu falo, a gente não pode sair da montanha-russa, vamos continuar, né? E assim, todos os tratamentos ajudaram, né? Só que todos também tiveram efeitos colaterais. E aí a gente vai tentando coordenar esses efeitos colaterais para ele ter uma qualidade de vida. E apesar dos efeitos colaterais, a gente faria tudo novamente, né? A gente chegou agora na última imunoterapia, que foi o que reduziu, e alguns tumores sumiram, diminuíram até o ponto de sumir do pulmão, todas as metástases regrediram. Então, foi um tratamento que realmente foi muito efetivo, porém, também acabou trazendo um efeito colateral que afetou a parte neurológica. E essa parte neurológica é bem difícil, né? Principalmente, o fator positivo, doutor, foram as melhoras que a gente teve durante o tratamento no que toca aos efeitos colaterais. Então, teve efeito colateral? Teve. Mas, ao mesmo tempo, as ações, né, de internação, as ações corretivas, né, filha? Todos os efeitos que ele apresentou, o doutor Antônio, a equipe médica, conseguiu reverter e diminuir, né, esses efeitos. Então, hoje ele tem uma qualidade de vida, ele teve uma internação agora, mas ele tem uma qualidade de vida boa, ele é independente, ele faz tudo sozinho, né? Então, mesmo com essa parte neurológica que foi bem assustadora, ele está conseguindo se recuperar, né? Está conseguindo manter o dia a dia dele, a rotina. A gente começou a sentir ele um pouco diferente. Ele falava, nossa, meu braço parece que se mexe, né? Não obedece. Tem hora que mexe sozinho. E a gente até começou a levar na brincadeira no começo, né? Porque a gente achou que fosse alguma
coisa simples, assim. E eu lembro que eu fui na casa dos meus pais e aí a gente estava conversando, o braço dele levantou, assim, deu um... Aí ele, nossa, eu não controlei, tá? Mas até aí a gente ainda estava achando que, pai, é alguma coisa, bobeira. A gente sempre mais, assim, levando na brincadeira, porque a gente nunca imaginou que pudesse ser uma coisa tão séria. Foi muito rápido. Em uma semana ele começou a piorar, ele acordou, assim, já, assim, conseguiu controlar o corpo. Foi muito rápido essa piora. E eu liguei pro senhor me atendeu na hora, né? E aí falou, traz para o hospital. A gente até, assim, imaginei, né, que fosse um AVC, que fosse alguma coisa assim, porque ele estava com todos os sintomas de um AVC. E foi muito assustador, porque quando descartaram um AVC, eu entrei em pânico, sem poder contar para ele, porque eu não queria que ele entrasse em pânico. E aí eu mandei um WhatsApp pro senhor, né, mandei um WhatsApp pro doutor Antônio falando, doutor, pode ser uma metástase cerebral? E aí o senhor falou, pode, a gente vai investigar, mas pode ser. E aí é aquilo, a gente entra em pânico, mas, né, tentando ficar firme para não passar para ele o sufoco, nem para os meus irmãos. Eu falei, não adianta também deixar todo mundo apavorado antes de uma resposta. E, graças a Deus, não era uma metástase, né, era um efeito colateral da imunoterapia que afetou a parte neurológica, sistema nervoso central. Então, foi muito assustador. Mas eu acho que de tudo que a gente passa dessa montanha-russa, né, quando a gente pode ter certeza que a gente pode confiar no médico. O meu organismo, ele, do jeito que ele reage bem, né, filha? Ele reage ao mal. Então, do jeito que ele se dá bem, ele também provoca o mal. E isso é constante, né? Então, esse monitoramento, esse acompanhamento do senhor, fazendo com que o mais ou menos fique numa linha tênue, né? Numa linha segura, fundamental, né, filha? Que a gente conversa muito. Se fosse para passar por todo o tratamento novamente, ou fazer as mesmas escolhas, a gente faria exatamente as mesmas escolhas. A gente enfrentaria todo o tratamento, porque o resultado foi muito positivo. Então, hoje, minha pai acabou de sair de uma segunda internação, devido ao problema neurológico, devido a um efeito colateral, mas o efeito positivo é ótimo, tanto que quando às vezes as pessoas perguntam para a gente como que ele está, eu falo, a parte oncológica, que é o mais assustador, ele está ótimo. Né? Hoje a gente consegue falar, não, a parte oncológica está controlada, os tumores estão controlados, ele está muito bem. Então a gente cuida desses efeitos colaterais e ele só não está melhor por conta disso, mas a parte oncológica, a gente só está muito feliz, a gente só tem que agradecer e ficar feliz que realmente o tratamento teve um resultado assim muito bom, excelente. Eu não estou bem diante do que eu estava, mas eu estou bem diante do problema envolvendo os nódulos, né? Só quem passa por internações e por essa montanha-russa de emoções sabe como é difícil. E a equipe toda do Santa Catarina é excelente. Então, várias vezes a gente sem dormir, cansado do tratamento, cansado do hospital, cansado de tudo, e aí entrava o enfermeiro brincando, fazendo graça com a gente, uma enfermeira perguntando como a gente estava, perguntando da família. Então, todo esse acolhimento, não só dos médicos, sabe? A equipe da limpeza, as meninas da limpeza são ótimas, sempre brincam, falam com a gente, a enfermagem é excelente. Então, eu acho que esse apoio do conjunto, né, ajuda a cada paciente, a cada familiar que está ali no momento tão difícil. Então, às vezes a gente está cansado, ele estava de mau humor, aí vinha alguém, brincava, a gente já dava risada, já falava. Então, realmente é fundamental o apoio dos médicos e a equipe que está com a gente também. Então, assim, a gente só tem a agradecer Santa Catarina no geral, todos, desde a moça da limpeza até o doutor Antônio, que realmente dá esse apoio para a gente, que faz com que cada internação, ou cada susto, ou cada descida de montanha-russa, a gente consiga continuar a sobreviver e dar andamento, né? Porque apesar de tudo, a gente está andando. Doutor Antônio, eu acho que esse depoimento da Fernanda e do Moacir nos mostra duas coisas muito importantes. A diferença de efeito colateral da imunoterapia, que a gente vai conversar, e como a família também é parte do tratamento. Né? Ninguém adoece de câncer sozinho, ninguém se cura sozinho.
a família precisa fazer parte disso e ó, o apoio. E como a família também precisa de cuidado, né? E a importância das enfermeiras, de toda a equipe do hospital, como isso faz diferença, né? Primeiro eu queria agradecer a Fernanda e o... Desligou aqui. Agradecer a Fernanda e o Moacir. Eles são pessoas super generosas e têm... Esse depoimento está bem editado e faz parecer que eu sempre acertei, mas, na verdade, o primeiro tratamento que a gente propôs para ele, né, ele tinha muitas dores ósseas, a gente fez um primeiro tratamento com imunoterapia, ele teve um outro efeito colateral. Ele teve queda de glóbulos brancos e plaquetas, com infecção, risco de sangramento. Falou, olha, talvez não seja o melhor tratamento para você. Aí a gente fez um tratamento de alvo molecular aqui, duro para ele, né? Hipertensão, ferida na boca, alteração do paladar, perda de peso, dor de barriga, e ele sempre muito, muito otimista, sempre focando no melhor. Só que antes desse tratamento eu dei uma outra medicação que está aprovada. Veja que a gente não tem tudo sob controle como médico, né? A gente dá na expectativa de que dê certo, de que o paciente passe bem, mas a gente não tem tudo sob controle. Muitas vezes é uma experiência, a gente está conhecendo aquele paciente. Ele fez uma baita de uma hepatite, internou, e aí... Quando esse tratamento falhou, ele estava com muitas dores ósseas e tudo, e a gente discutiu sobre fazer a imunoterapia de novo, porque a gente não pôde fazer direito, e com aquele frio na barriga de que alguma coisa errada ia acontecer, e a gente dividiu essas incertezas com ele, falei para ele, você vai me dar uma terceira chance, já fez o primeiro, te deu hepatite, esse tratamento você passou mal. E aí ele falou, o que você acha? Vamos embora? Vamos. E aí ele está sem tratamento de imunoterapia, ele está completando 1 ano. E ele está com uma doença crônica e recorrente, né, que ataca o sistema imunológico dele e ele tem efeitos colaterais. Então, às vezes que ele agora ele segura o microfone com dificuldade, o discurso, quando ele está pior, o discurso dele não fica tão claro, né? Agora ele está num momento de melhora e ele trocou, é como se ele tivesse trocado a doença por uma doença autoimune crônica. E ele precisa ser submetido, às vezes, a tratamentos imunossupressores. Veja só aqui. Que coisa, por causa desse tratamento com a imunoterapia. E uma última pergunta nesse tema, doutor Antônio, por que é tão diferente? A medicina já sabe por que reage de forma tão diferente para cada paciente? Todos nós gostaríamos muito de saber por que exatamente aconteceu da primeira vez de um jeito para ele e de outra vez. O que tem o sistema imunológico? O remédio é muito parecido. Porque provavelmente o sistema imunológico dele, em alguma interação com, primeiro, as células do sangue dele e depois do sistema nervoso, ficou confusa. E passou a identificar aquilo como inimigo e montar um ataque contra aquilo. Mas porque nós somos diferentes, né? Doutora Samantha? Eu acho que esses 2 depoimentos... são os extremos, né? Você vê que o primeiro paciente não sentiu nada e esse outro paciente teve um sintoma, um efeito colateral muito grave. Eu acho que a mensagem que tem que ficar é que a maioria dos pacientes que são tratados com imunoterapia ou não apresentam efeitos adversos ou, quando apresentam, os eventos adversos são de grau leve e de fácil manejo, com suspensão da droga e corticoide, e muitos conseguem até reiniciar novamente com a medicação. Então, a gente trouxe 2 extremos para mostrar que os eventos acontecem, mas que, felizmente, a maioria dos pacientes conseguem tolerar muito bem a medicação. Perfeito. Agora, falando ainda sobre os avanços, né, no tratamento, eu gostaria de entrar um pouquinho na questão da cirurgia oncológica. A gente sabe que nem todos os tratamentos oncológicos são somente clínicos, né? Em alguns casos, a cirurgia é uma das opções de tratamento para casos mais complexos. Doutor Abner, gostaria que o senhor explicasse para a gente assim, qual é o papel do cirurgião no tratamento multidisciplinar do paciente com câncer. Daiana, a nossa mesa aqui, né, quer falar sobre inovação, né, e sobre experiência da pessoa que está sendo cuidada, né. E aí onde entra a cirurgia oncológica nisso, né? Historicamente, a experiência de quem dá o diagnóstico de câncer é de sempre acreditar que o cirurgião tem que ser o início do tratamento. Então, se eu tenho um câncer, eu vou lá, removo esse tumor e eu vou ficar curado. Então, meu trabalho de cuidado começa por encontrar um cirurgião para extirpar isso a todo custo e eu tenho que fazer isso com urgência, porque enquanto eu estiver com esse tumor, eu não tenho chance de me tratar. E talvez uma grande inovação que as últimas décadas ensinaram em oncologia é que
isso não é verdade para uma boa parte dos pacientes. Então, cirurgia oncológica segura, cirurgia oncológica de qualidade, é quando o responsável pelo tratamento cirúrgico sabe qual é a cirurgia certa para fazer, qual o paciente a ser operado e qual o momento de realizar esse tratamento. Tá? Então, quando a gente pensa, eu gostaria muito de ter a capacidade de que as pessoas que vivem esse diagnóstico trocassem a sensação de urgência pela vontade de escolher certo. Pela vontade de entender que a única urgência que a gente tem é escolher o melhor caminho de cuidado e não iniciar a todo custo quanto antes. Entendeu? Porque muitas vezes uma biópsia inadequada, uma abordagem cirúrgica inicial não planejada pode mudar, inclusive, Dayana, as taxas de sucesso do tratamento inteiro. É que eu acho que a gente fica tão angustiado quando recebe o diagnóstico da palavra câncer. A gente tem tanto medo que a gente quer que tire imediatamente da gente aquilo, sem muitas vezes entender que primeiro é necessário algum medicamento, controlar para ter uma cirurgia menos invasiva, né? Então, e também a cirurgia evoluiu muito. Antigamente precisava se tirar, fazer uma coisa bem maior. Explica um pouquinho para a gente, doutor Abner. Hoje em dia consegue, né, já fazer uma cirurgia bem menos invasiva. Suas duas percepções são verdadeiras. Isso é outra coisa inovadora, né? Para quem, o que a gente deseja para os cirurgiões que são responsáveis por cuidar de alguém com câncer? Que ele entenda, que ele estude pelas mesmas fontes que o Hamilton, o Samando e o Antônio estudam. Então, a atualização sobre o conhecimento atual seja buscado na mesma fonte. Então, não cabe mais só ao cirurgião se dedicar à destreza de remover o tumor, mas de saber qual a sequência de cuidado inicial. Então, como a Dayana exemplificou bem, né, não precisamos vir no próximo. A Dayana estava fazendo os comentários todos já com muita pertinência. Então, assim, há várias situações em que o cirurgião precisa entender a história natural dos tumores, o comportamento dos tumores. Então, há situações onde a gente já aprendeu que não adianta só tratar a doença que é visível. Todo mundo que tem câncer, essa doença não surge como uma massa, ela surge como células pequenas e presença de tumores de forma microscópica. Então, não adianta, para ter sucesso no tratamento de cura, só tratar a doença visível. Eu preciso ter êxito na destruição da doença microscópica. E o cirurgião precisa entender isso. Em algumas doenças, é mais importante iniciar o tratamento da doença microscópica primeiro do que iniciar o tratamento da doença visível. E isso traz uma série de vantagens para o cirurgião, mas especialmente para o maior interessado, que é o paciente. Então, você pode melhorar taxas de cura quando você destrói doença microscópica. Você consegue permitir que mais pessoas tenham acesso a um tratamento complementar. Então, se eu, ao invés de fazer uma grande operação, esse paciente faz um tratamento inicial antes, seja químio, seja radioterapia ou até imuno, talvez eu consiga mais sucesso em destruir essa doença microscópica, reduz o tamanho da doença e, como a Dayana colocou bem, pode permitir cirurgias muito mais preservadoras, cirurgias muito mais seguras. Tá? Para complementar, talvez uma mensagem para vocês entenderem. Hoje, a gente se preocupa, quando pensa em cirurgia oncológica de alta qualidade, a gente gosta muito de falar sobre a responsabilidade de entrega de valor. E qual é o valor que um cirurgião oncológico, um cirurgião dedicado ao tratamento de câncer quer entregar? O primeiro aspecto é a experiência da pessoa. Então, assim, é ajustar a experiência da pessoa. Quais são as expectativas da pessoa com aquela cirurgia? Há muita ilusão sobre isso. Então, é importante explicar quais são as sequelas, é importante entender se a expectativa dela é de cura ou não. Às vezes, essa cirurgia tem outra finalidade. A outra coisa é se essa cirurgia é pertinente, ou seja, há dados científicos que comprovam que essa cirurgia é eficiente para esse paciente com essa doença. E a outra coisa é sustentabilidade também. Então, não adianta eu ter uma prática cirúrgica que as instituições ou o sistema não conseguem financiar ou não proporcionar de maneira equitária para todos. Uma outra pergunta que você trouxe é sobre as cirurgias hoje terem uma capacidade de permitir recuperações mais rápidas. Então, a cirurgia minimamente invasiva, que é uma cirurgia feita com incisões menores, através de portais, isso pode ser feito na região do tórax, na região do abdômen, nas cirurgias de cabeça e pescoço, podem permitir retorno para a atividade laboral de maneira muito mais ágil do que as cirurgias que se faziam há 15, 20 anos atrás. Então,
cada vez mais, essas cirurgias vêm sendo estudadas para a gente avaliar se são tratamentos seguros. E a cada vez que a gente vem estudando, a gente vem comprovando que é possível, em alguns tumores, associar uma cirurgia muito eficiente, mas que também permita uma rápida recuperação. Tá? É importante dizer que muita gente... eu não sei, Diana, acho que é uma dúvida que você possa ter, em relação... Muita gente tem, né? Por exemplo, um exemplo de inovação são as cirurgias robóticas, né? Existe muita curiosidade. Nossa, como são feitas essas cirurgias? Né? Esse é o exemplo de uma sala de treinamento de cirurgia robótica, né? E muita gente acha, nossa, quem faz a cirurgia é o robô? Como é que é isso, né? E vocês estão vendo um cirurgião sentado ali na plataforma, né? Ele fica com a visão acoplada a um óculos, onde ele tem uma visão tridimensional do campo que ele está operando, e ele manipula os controles dos braços robóticos. Podem ser 3 ou 4 braços e a câmera. Sempre no campo cirúrgico, tem um outro cirurgião no campo cirúrgico. Então, não é só o robô, os braços robóticos que ficam em contato, né? Isso permite cirurgias muito precisas, cirurgias onde a visão adequada permite mais preservação de estruturas importantes, né? Uma outra vantagem que é muito desprezada pela cirurgia robótica, né, que as pessoas não entendem do ponto de vista populacional, é que há cirurgias onde um cirurgião precisa, às vezes, de 1000 cirurgias para atender a qualidade máxima, ou atingir a capacidade máxima de uma cirurgia de alta qualidade. Com as plataformas robóticas, se faz necessário menos operações para que um cirurgião atinja essa qualidade no tratamento das pessoas. Então, ele consegue a mesma taxa de sucesso e de preservação. Uma coisa que eu gosto de explicar também quando eu falo sobre cirurgia robótica, do mesmo jeito que o Antônio falou que a imunoterapia não é uma panaceia, a robótica também não é uma cirurgia para todos os tumores. A maioria dos portadores de câncer do mundo ainda são tratados com cirurgia aberta. Tá? E isso não significa abrir mão de melhores resultados. Por exemplo, nenhum caso de cirurgia robótica trouxe melhores taxas de cura ou de sobrevida para pessoas que fizeram cirurgia robótica ou cirurgia aberta. As taxas de cura são as mesmas. As conquistas que a gente tem são na recuperação e na reabilitação. São as primeiras mensagens sobre cirurgia oncológica e sobre inovação que a gente pode trazer para a gente ir para os próximos temas. Hein? Perfeito. A cirurgia, ela é um tratamento muito comum na oncologia, assim como a gente já falou sobre a quimioterapia, a radioterapia. Mas quando a gente fala em terapia oral com pequenas moléculas, aí a gente está falando de uma evolução significativa, né, no tratamento do câncer. Eu gostaria de conversar agora com a doutora Samantha. Doutora Samantha, explica para a gente assim, uma visão geral do que são essas terapias orais com pequenas moléculas e por que elas estão se tornando uma parte tão significativa dos tratamentos de câncer. Bom, Dayana, atualmente a gente está na era da medicina de precisão. Então, a gente usa métodos de biologia molecular, testes moleculares, para a gente tentar identificar qual é a alteração molecular que aquele tumor tem, que vai ser diferente daquele outro tumor, para a gente conseguir direcionar o nosso tratamento de uma forma mais precisa e uma forma mais individualizada. E nesse contexto que surgem essas pequenas moléculas que são, em geral, comprimidos, que o paciente usa em casa, são, em geral, drogas de uso diário, e que que bloqueiam esses alvos moleculares que a gente consegue identificar, seja na análise do próprio tumor, ou seja, num exame chamado biópsia líquida, que você consegue identificar essas alterações moleculares no sangue. Então, vamos dar um exemplo. Câncer de pulmão. Ele tem um adenocarcinoma de pulmão, ela tem adenocarcinoma de pulmão. Então, num primeiro momento, parece a mesma doença. Mas não. O adenocarcinoma de pulmão dele pode ser molecularmente completamente diferente do dela. E esses pacientes eles não podem ser tratados da mesma forma. E no passado eram tratados da mesma forma. E a gente se perguntava por que ele respondeu à quimioterapia e ela não?
Por que o tumor dele recidivou e o dela não? Os dois são adenocarcinoma, os dois têm o mesmo estadiamento, os dois surgiram no mesmo órgão, mas são molecularmente diferentes. E hoje em dia, com esses testes que a medicina de precisão nos proporciona e que estão disponíveis na nossa prática clínica, a gente consegue identificar essas alterações. A gente consegue identificar essas diferenças e usar tratamentos alvos direcionados. Então, em muitas situações, o paciente não vai fazer quimioterapia, o paciente não vai fazer imunoterapia, ele vai fazer uma terapia-alvo em que o alvo é essa alteração detectada tanto na biópsia ou pelo exame de sangue. Uma mutação que pode ser a causa do desenvolvimento do tumor, uma mutação que pode estar predispondo o crescimento celular, a sobrevivência da célula, e que se eu não bloquear, o tumor vai continuar crescendo. Então, uma das grandes inovações desses últimos tempos foram a descoberta dessas pequenas moléculas, onde eu consigo entregar um tratamento mais efetivo, mais preciso e com menos efeitos colaterais. Porque eu vou tratar a célula que tem o defeito. Eu não vou tratar as células sadias, como muitas quimioterapias acabam atingindo. Então, é algo muito inovador e algo muito interessante. Doutora Samantha, a gente pode dizer que a gente está testemunhando uma mudança revolucionária nos tratamentos de câncer diante disso que você está nos trazendo? Olha, para alguns tumores, realmente sim. Claro que a gente não pode generalizar. Existem milhares de tipos de câncer, cada um com o seu tratamento específico. Mas eu vou te dar um exemplo de um tumor em que a gente teve grandes avanços nos últimos tempos, que é o tratamento do câncer de ovário. Talvez muitos de vocês conheçam pessoas com câncer de ovário, em que é uma doença que costuma se apresentar numa fase avançada e que a paciente faz todo o tratamento, a cirurgia, a quimioterapia, e o tumor volta, o tumor recidiva. E nos últimos anos, a gente tem uma terapia, que é um comprimido, que a gente fala que a gente usa de manutenção após a quimioterapia, que é um tratamento oral, e que diminui de forma significativa o risco de recidiva, aumenta a chance de cura das nossas pacientes com câncer de ovário. E é um comprimido. E é feito depois da quimioterapia. Às vezes a gente fica pensando assim, não, mas eu não vou precisar fazer quimioterapia? Às vezes não, mas às vezes esses tratamentos se complementam. E no câncer de ovário, a medicina de precisão veio com tudo, porque a gente consegue identificar, através desses testes moleculares, as pacientes que mais se beneficiam do tratamento. Não são todas. Infelizmente, não são todas as pacientes que se beneficiam. O tratamento beneficiou mais um grupo específico. E, felizmente, a gente consegue identificar esse grupo e evitar de dar um tratamento que pode ser tóxico, que tem um custo alto para quem não se beneficia. Então, acho que isso é muito importante. Doutora Almilto, a gente está falando aqui em inovações que requerem muita pesquisa, muita investigação, e a gente está presenciando, né, a ciência e a tecnologia juntas, trazendo muitas respostas. Gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre o futuro agora, né? O que vem pela frente? Futurologia, né? Tentar fazer algumas previsões assim que são muito difíceis, mas antes de eu começar a falar um pouco sobre isso, pessoal, é importante eu deixar claro que muito do que eu vou comentar aqui com vocês ainda não está disponível na prática médica. Ou se está disponível de maneira muito restrita. Então, é importante a gente entender isso para amanhã a gente não achar que, de repente, alguma coisa poderia ter sido feita diferente e não foi. Mas muito do que a gente tem de inovação em tecnologia vai ao encontro do que o Abner já falou, do que o Antônio já falou, do que a Samantha já falou. Hoje, a grande tendência, a grande preocupação que a gente tem na pesquisa em oncologia é a gente tentar fazer o tratamento direcionado e intensificar o tratamento para quem precisa e desintensificar para quem precisa. Isso é muito importante também a gente colocar na discussão. Antes, como o Antônio mostrou no primeiro slide, era meio que uma guerra. Então, a gente tentava intensificar o tratamento de maneira a qualquer custo para todos os pacientes. Inclusive, se acreditou em um momento na oncologia que quimioterapia em alta dose, né, necessitando de transplante para recuperação de medula, ia curar câncer de mama, e a gente viu que não curava.
Até porque isso que a gente chama de câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de ovário, na verdade é uma miríade de doenças muito diferentes. E aí eu queria trazer para vocês 2 aspectos de 2 tecnologias que a gente tem visto no dia a dia muito recorrente, lido nas notícias e que não está ainda disponível para todas as doenças e também não está disponível ainda de maneira ampla para todos os pacientes, que é a biópsia líquida e o CAR-T. A gente estava até discutindo de como a gente ia nomear isso na hora de apresentar, mas isso daqui está dentro de um conceito muito maior que a gente chama de terapia celular. A biópsia líquida ela é importante por quê? Porque ou você acessa as alterações que a Samantha falou no próprio tumor, então você vai lá e faz uma biópsia no tumor e acessa essas alterações que a gente chama de alterações somáticas, que são mutações do próprio tumor, que é diferente das alterações germinativas, e a gente acaba detectando ou o DNA da célula ou a própria célula tumoral circulando. Isso é importante por quê? Porque essas informações elas podem nos ajudar a desintensificar o tratamento sistêmico, intensificar o tratamento sistêmico, dar diagnósticos desses alvos que a Samantha bem comentou, e também ele ajuda a entender algumas outras alterações que podem indicar ou não terapia-alvo. E o CAR-T, ele é uma evolução da imunoterapia que o Antônio falou. Então, fazendo uma analogia, as minhas analogias nunca são tão boas como a do Antônio, mas é mais ou menos como a gente for numa loja de roupa, e aí você pega uma roupa aleatória, tenta fazer alguns ajustes, mas aquela roupa fica bem, você usa, mas não é igual quando você vai no alfaiate. Então, a imunoterapia que a gente tem tradicional agora é essa roupa da loja que a gente compra de maneira tradicional. O CAR-T é a roupa do alfaiate. Então, a gente pega a própria célula de defesa do paciente, faz uma manufatura, isso daqui é um tratamento vivo, e essa própria célula do paciente é reinfundida já para detectar determinado tumor. E a gente só tem atualmente isso disponível para doenças hematológicas, neoplasias hematológicas, mas brevemente para neoplasias de tumores sólidos. E, por fim, o que eu gostaria de comentar, meus 2 últimos comentários, é sobre a inteligência artificial, que é uma coisa hoje que a gente vê em todo lugar, na internet, só que isso é um conceito muito antigo, então, no dia a dia, quando você usa o celular, ou quando você viaja de avião, a inteligência artificial ela já está presente na nossa vida, mas agora ela vai ficar presente para ajudar os oncologistas e os pesquisadores a identificar alvos, a identificar alterações, porque a inteligência artificial treinada, ela identifica padrões que normalmente o olho humano acaba não identificando. E dessa maneira ajuda a gente a desenvolver melhores métodos diagnósticos, ajuda a nos desenvolver melhoria de moléculas, né? E o que tem acontecido, porque muitos dos tratamentos novos que a gente tem em oncologia são conceitos da década de 80, da década de 70, que foram melhorados e a gente utiliza hoje para os pacientes, e melhorar também as cirurgias, tentando guiar. Eu não acredito que isso vá substituir os médicos de maneira nenhuma, assim como a inteligência artificial não substituiu o piloto de avião no avião, mas vai ajudar a gente a dar tratamentos mais direcionados e de maneira mais eficaz. E é importante lembrar que, quando eu falo em inovação, eu não estou falando de dificuldade de acesso, ao contrário. Tá? A inovação ela tem a ver com acesso também. Então, muito desses desenvolvimentos tecnológicos, na verdade, vai beneficiar, às vezes, pacientes que estão muito distantes, pacientes que não têm um poder aquisitivo muito bom, na medida que você consegue fazer essas análises de maneira remota e você consegue entender o que aquele paciente precisaria para ter um tratamento melhor. Então, é sempre importante lembrar que pesquisa clínica e inovação ela é acesso. No Brasil, às vezes, esse conceito não fica muito claro, nem na cabeça dos médicos, nem da cabeça de boa parte dos pacientes e familiares, mas eu acho importante, num evento como esse, onde tem representantes de pacientes, representantes de instituições, da indústria, lembrar que pesquisa também é acesso a tratamento de alta eficácia. Tá? Perfeito. A gente vai começar agora a responder as perguntas do público. Tem várias perguntas sobre imunoterapia. Então, vou dirigir inicialmente ao doutor Antônio, mas os doutores que quiserem responder, por favor, fiquem à vontade. A Cláudia Lopes está perguntando: o que pode acontecer com o paciente que já tem alguma doença autoimune e usa a imunoterapia? Bom, inicialmente, estamos falando de pouco tempo, né? Pacientes que tinham doenças autoimunes com em atividade, eles eram excluídos do estudo. Então, na verdade, a gente tem um deserto de informações. A gente não sabe o que acontece. E também, quando a gente fala de doenças autoimunes, a gente está agrupando várias doenças. Então, mas para alguns pacientes que estão fora de pesquisa clínica e que a gente não tem tantas informações, a melhor opção
é a imunoterapia. Então, no esgotamento de outras possibilidades de tratamento, se a gente está falando de doenças autoimunes como uma artrite reumatoide, que é uma doença autoimune que pode ser bem grave e debilitante, mas que a gente consegue manejar, e a gente comparar isso com um câncer grave que está causando sintomas e que a opção de tratamento é essa, a gente compartilha com o doente as incertezas que a gente tem, a gente acredita que tem capacidade de manejar uma doença autoimune do tipo artrite reumatoide, e a gente acaba, na maioria das vezes, decidindo por fazer o tratamento. Mas muitos estudos, ensaios clínicos, os primeiros ensaios clínicos com imunoterapia, não incluía pacientes que tinham doença autoimune em atividade. E aí, de novo, a gente está falando de um grupo grande de pacientes. Acho que a ideia, assim, de uma forma simplificada, é que não é uma contraindicação absoluta, a gente precisa reavaliar caso a caso, mas sim pode piorar uma doença reumatológica pré-existente, e às vezes a gente vê isso na prática, mas a gente também tem um arsenal terapêutico muito bom para tratar as doenças reumatológicas, e a gente trata de forma multidisciplinar. Acho que essa é a ideia. Mas um desafio que tem acontecido, alguns pacientes, por exemplo, eles são transplantados. Então, receberam um enxerto, tem um transplante de fígado e está funcionando. O sistema imunológico, eles tomam imunossupressor para não rejeitar o enxerto. E, eventualmente, eles podem adoecer de câncer. Então, a gente já teve situações de ter que ou receber um enxerto renal, então são transplantados renais. Então, a gente já tem algumas informações de que a imunoterapia pode provocar perda de enxerto em taxas de 30% a 50%. Então, se a gente está falando de, por exemplo, um enxerto renal, significa aquele rim esperado por tanto tempo, significa voltar à diálise. Mas dependendo da situação que o câncer criou para você, se é uma doença avançada, talvez seja uma escolha. Agora, uma rejeição de um enxerto hepático, de um transplante hepático, aí isso não é compatível com a vida, até porque é muito mais difícil de conseguir. Então, provavelmente a gente não tomaria a decisão de engajar no tratamento de imunoterapia nesse cenário. Outra questão, pacientes tratados com imunoterapia podem desenvolver alguma resistência à imunoterapia e não responder mais? Bom, tem como eu expliquei na analogia que a gente fez, tem certos cânceres, por exemplo, cânceres comuns, câncer de próstata, câncer mais comum nos homens, não é um câncer imunogênico, ou pelo menos, do jeito que a gente está fazendo imunoterapia, com bloqueadores de PDL1, de CTLA4, a gente não está conseguindo evocar respostas imunológicas significativas. É o caso para muitos tumores de mama também, né, que é uma outra doença comum. Então, assim, primeiro que os pacientes podem ser inicialmente refratários ao tratamento. Então, você vai, emprega o tratamento e a doença segue seu curso, sua história natural a despeito do tratamento. A gente não observa nenhuma interação positiva. Mas, normalmente, o paciente que responde à imunoterapia, ele responde de maneira duradoura. É diferente da quimioterapia, em que responde por um tempo e volta a crescer quando você interrompe o tratamento, né? Então, Perfeito. A Joana pergunta, qual é a principal diferença entre a imunoterapia e a radioterapia? Bom, a imunoterapia, então, é um medicamento que você recebe na veia, é um anticorpo que estimula as células de defesa, né? E a radioterapia, ela utiliza uma radiação, né? Então, uma energia, ela não esquenta, não sai fumaça, para uma determinada região no corpo que causa lesão do DNA das células naquela área em que você está concentrando aquela energia. Tá? Então, ela atua na destruição dessas células por uma localização sempre muito precisa. Então, você direciona o tratamento para aquela região e aquela energia, aquela radiação, ela vai provocar lesão do DNA e morte daquelas células. A radioterapia também age de maneira loco-regional, né? E o tratamento de imunoterapia, quimioterapia, de maneira sistêmica, age no corpo inteiro, né? Também é outra diferença importante. A Núbia pergunta se a imunoterapia é indicada para o paciente pediátrico. Olha só imunoterapia. Bom, muitos cânceres pediátricos, né, eles têm uma alta taxa de cura com tratamento convencional. Então, existem muitos cenários em que, puxa vida, o tratamento já está com 85% de cura. Você toparia participar de um ensaio clínico que eventualmente substituiria a quimioterapia por um tratamento que pode ou não funcionar? Então, isso, por enquanto, a imunoterapia, eu não faço câncer pediátrico, mas existem circunstâncias muito específicas, como no adulto também, de alguns cânceres que podem responder à imunoterapia, mas eu diria assim que ela não está incorporada para o tratamento inicial de muitos cânceres pediátricos, porque
porque o tratamento convencional com combinação de quimio, cirurgia e radioterapia é curativo na maioria dos cenários mais comuns. O Wilmari pergunta se a imunoterapia está indicada por quanto tempo, o tempo de duração, e se existe cobertura de convênio e SUS. Existe um problema de acesso a essas medicações, são super caras, né? E elas não, infelizmente, em muitos cenários em que ela pode ser muito útil, ela não está disponível no sistema público de saúde, né? A gente, eu acho que com os recursos que a gente tem alocados, a gente tem um subfinanciamento crônico, né, da saúde, a gente não tem uma maneira, né? Eu não estou defendendo o Estado, mas a gente não encontrou uma maneira de financiar esse tratamento para muitos pacientes que precisariam e se beneficiariam de imunoterapia. Mas um dos pontos importantes é que, como eu disse aqui, a imunoterapia ela pode funcionar por mais tempo, inclusive sem que o paciente precise continuar recebendo essas medicações muito caras. Então, talvez a longo prazo o valor... A gente precisa se esforçar de reconhecer os pacientes que já estão em respostas duradouras e que não precisam continuar no tratamento. E, por enquanto, a gente tem ensaios que limitaram o tempo de tratamento com imunoterapia. 1 ano, 2 anos para o paciente que responde. Claro que o tratamento é interrompido antes se tem um efeito colateral grave, né? Mas existem ensaios clínicos em certos cenários em que a imunoterapia é mantida indefinidamente. Eu só entrar nesse comentário quando foi perguntado de tratamento refratário, né? E acho que a grande questão também é que, bem, a maioria dos tratamentos oncológicos, em algum momento, ele vai se tornar refratário, e eu acho que o grande papel da equipe multidisciplinar e do oncologista é justamente fazer essa jornada do paciente durante o tratamento. Mas acho que mais importante do que isso é que, atualmente, o grande esforço que a gente tem é justamente tentar identificar esse tipo de paciente, porque hoje a gente não tem ainda marcadores que, de maneira exata, consigam predizer quem é aquele paciente que vai responder mais e qual é aquele paciente que acaba não respondendo ao tratamento. Então, isso é um esforço muito grande que, atualmente, hoje na pesquisa, a gente tenta identificar, porque na hora que você faz um estudo, você acaba tentando identificar alguns marcadores, mas para a imunoterapia a gente não tem aquele marcador que vai dar 100% de certeza, a gente tem aquele que vai ajudar, vai dar uma direção, mas a gente ainda não tem aquele marcador que vai dar 100% de certeza em termos de se o paciente vai, de fato, responder de maneira sustentada ou não. Essa questão do tempo de tratamento é algo bem interessante até para a gente pensar, porque uma das grandes diferenças da imunoterapia e da quimioterapia é a duração da resposta ao tratamento. Às vezes a imunoterapia tem uma taxa de resposta, ou seja, o quanto aquele tumor vai diminuir, de uma forma muito semelhante à quimioterapia convencional. Só que a grande diferença é que a quimioterapia convencional, quando você para o tratamento, esse tempo para o paciente voltar a progredir, ter o seu tumor novamente crescendo, ele pode ser breve. E a imunoterapia, mesmo quando você para, aquele paciente que responde, ele costuma ter uma duração da resposta prolongada. É como se o remedinho continuasse trabalhando. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico aprendeu a reconhecer o tumor como algo estranho. Então, esse aprendizado, mesmo quando você retira o remédio, ele se mantém. Então, mesmo pacientes que têm eventos adversos que você não pode restituir à terapia, eles podem se manter sob controle da doença por esse aprendizado prévio do nosso sistema imunológico. Fantástico, né? Nossa, eu estou maravilhada aqui. Outra pergunta da Amanda Ribeiro. O CART-cell é um tratamento que pode ser a primeira opção já para pessoas com câncer? O que a gente tem observado, e isso é um movimento muito comum que a gente vê em tratamento em oncologia, que você começa a testar uma terapia em linhas mais tardias e, na medida que você vai vendo que aquele tratamento ele é eficaz, ele vem sendo trazido para linhas mais precoces, né? O que a gente tem observado é justamente essa indicação. A gente ainda não tem uma indicação clara para a primeira linha, né? E o que a gente tem de indicação ainda são para tumores hematológicos, mas eu não me surpreenderia que aí nos próximos 5 a 10 anos a gente vai ter esse cenário. A gente vai indicar o CART-cell muito mais precoce do que a gente vê hoje em dia. Então, eu acho que isso é uma perspectiva bem plausível. Perfeito. Infelizmente, a gente está chegando no fim do nosso painel. Doutores, vocês querem fazer uma última colocação? A gente tem 2 minutinhos. Eu queria dizer que cada um desses avanços e das respostas que a gente deixou aqui em aberto e que não pôde atender, o único jeito da gente avançar é a gente ter mais e mais pacientes tratados em pesquisa clínica.
né? E eu acho que é papel também aqui, para eventos como esse, de ajudar e fomentar e tirar os obstáculos e fazer pressões institucionais para melhorar a parte regulatória, porque tudo do que a gente falou aqui e que contribuiu para o tratamento desses pacientes, né? Alguém antes dele se lançou, um paciente antes dele e família aceitou pela escassez de possibilidade de tratamento e se arriscou de tentar, né? Então, o Hamilton ele é coordenador do ensino e pesquisa, né, do hospital, e que tem que ser um mantra. E, inclusive, isso pode ser uma saída para esse problema de subfinanciamento da saúde pública. Então, se a gente conseguir montar e fomentar e ter os centros de pesquisa recrutando, a gente vai garantir para eles, no mínimo, o que é o tratamento padrão e vai poder contribuir para o futuro das pessoas que ainda vão adoecer, né, com essas condições. Milton, se tiver um... Não, acho que isso é muito importante, isso é fundamental a gente trazer isso para a discussão do dia a dia. E lembrando que você entrar num protocolo de pesquisa sempre é uma opção de tratamento. Quando a gente pega os guidelines internacionais, né, os protocolos internacionais, tanto americanos como os europeus, a pesquisa clínica ela sempre entra como discussão com os pacientes. Então, acho que é importante a gente deixar essa mensagem final, porque isso, para a gente poder evoluir, dar mais acesso, isso é uma coisa super importante. Isso tem que ser um top 1 de discussão entre agências, médicos e pacientes. Também gostaria de agradecer e me despedir. E assim, quando a gente vê essas inovações todas de oncologia, né, meus filhos devem ficar assustados. Papai, você não vai operar mais ninguém, papai, porque você vai morrer de fome, como é que você vai pagar o colégio, né? E, na verdade, eu tenho a percepção é que, na verdade, o fato de ser especialista vai permitir que a gente contribua com mais pessoas com câncer em diversos momentos do seu cuidado, entendeu? Então, o fato de você ter alguém treinado e que convive de maneira multidisciplinar vai permitir sempre que a cirurgia oncológica possa colaborar no momento correto, tá? Ok. Doutores, muito obrigada. Eu quero agradecer muito ao hospital pela oportunidade de estar aqui mais uma vez aprendendo tanto com vocês. Quero agradecer a todo o público que ficou aqui com a gente durante todo esse painel, aos pacientes que deram os depoimentos e nos trouxeram nessa perspectiva do paciente que é tão importante, a Abrale por esse evento incrível que nos traz essa possibilidade de tanto aprendizado, de esperança, de cura, de positividade. Então, muito obrigada a todos vocês, aos profissionais de saúde e a todo o público que nos acompanhou aqui em casa. Um beijo enorme, muita saúde para todos nós. Obrigada.